Sejam bem-vindos! Queremos trazer a você um subsídio de aula desse terceiro trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. Lição de número 2 com o título A Sutileza da Banalização da Graça. A leitura bíblica encontra-se em Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo de número 10. Acompanhe o texto. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que significa banalização? A definição etimológica do termo banalização é definida como tornar-se banal ou comum, vulgarizar, trivializar algo, tirar ou perder o caráter excepcional e raro de alguma coisa, transformar valores caros em algo comum e sem importância. E o que significa graça dentro do contexto da lição? A definição do termo graça, onde a palavra aparece 217 vezes em toda a Bíblia, tem seu significado literário a um favor imerecido de um superior a um subalterno. No sentido bíblico, no caso de Deus e do homem, é demonstrado por meio de bênçãos temporais, embora também o seja por meio de bênçãos e livramentos que podem ser físico ou espirituais. Em resumo, esta palavra significa um favor imerecido concedido por Deus à raça humana. Mas é preciso entender que existem outros tipos de graça, dependendo do contexto que é aplicado. Por exemplo, graça divina, que é o assunto desta lição. Efésios capítulo 2, versículo 8 nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça a respeito de doação. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 19. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Graça a respeito de dons. Gálatas capítulo 2, versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Não há salvação sem a graça de Deus. É preciso ficar claro isso daí. Esse favorecimento imerecido prova que o ser humano não tem capacidade em si mesmo para salvar-se. Entretanto, a graça não é um passaporte para pecar, como muitos pensam. Entendido o significado de cada termo, podemos formular um entendimento sobre a sutileza de Satanás em tentar banalizar a graça em 4 pontos. Primeiro ponto, a natureza da graça. A graça é divina. Sua origem não é humana, bem como sua iniciativa é um ato de Deus. Não é resultado de favores humanos, pois não existem barganhas na graça. A graça, sendo um favor imerecido, significa que ninguém merecia nem tinha como possuí-la, pois como tendo muitas dívidas, sem ter com o que pagar, a graça superabundou essa dívida. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos diz: como está escrito, não há justo,
nenhum sequer. Segundo ponto, o contexto bíblico da graça. Graça necessária. O primeiro homem estendeu para toda a posteridade sua queda. Portanto, todos nós herdamos a queda de Adão. Mas Adão não foi coagido a pecar, foi tentado ao erro, onde não suportou, pecando livre e voluntariamente. Assim, por ele ser a cabeça da raça humana, ninguém ficou de fora da esfera do pecado. Destituído por si mesmo, o homem não poderia se redimir de seus atos porque havia se tornado impuro, passando a ser exigido uma justiça que fosse divina para a remissão, satisfazendo o erro e a queda. Neste ponto, o Senhor exerceu o que se chama de amor duplo. O amor de Deus à justiça, porque Ele é santo, e o amor de Deus pela humanidade, porque somos seus filhos, criados à sua imagem e semelhança. Veja Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Resumindo, a graça nesse ponto de vista torna-se extensiva a todos os homens, por causa do favor imerecido de Deus através de Jesus, sendo universal, significado de graça universal, porque é estendida a todos os homens através de sua confissão a Cristo. Significado de graça universalista, prega que todos, independente de credo, religião ou arrependimento ou comportamento, serão salvos, onde se diz: todos os caminhos levam a Deus. Todos que se arrependerem de seus pecados e confessarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, sim, poderão ser salvos. Terceiro ponto, o contexto histórico da graça quanto à Reforma Protestante. A origem da Reforma Protestante. Nos séculos 14 e 15, ocorreram o que se chamou de pré-reforma, tendo seus precursores John Wycliffe, João Hus e Jerônimo Savonarola, que combateram irregularidades e imoralidades do clero, condenaram as superstições, peregrinações, veneração de santos, celibato e as pretensões papais. Mas no século XVI houve então a grande reforma protestante, em que Martinho Lutero se pronunciou contrário à venda de indulgências pela igreja, mas vários outros fatores contribuíram para que isso ocorresse, principalmente a desconfiguração da graça, substituindo a salvação pela fé pela salvação através de obras. A Igreja Católica, estando enfraquecida moralmente, e seus líderes religiosos tendo deturpado a verdadeira doutrina da graça com seus dogmas questionáveis, fez crescer o desejo pelo conhecimento das Escrituras. E um dos pilares que predominou a reforma protestante foi as proposições teológicas com os 5 solas: sola fide, somente a fé; sola scriptura, somente a Escritura; solus Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; e sole Deo gloria, somente a Deus a glória. Havia uma corrupção instalada e aprouve ao Senhor usar a reforma protestante para intervir nessa corrupção demoníaca. Romanos capítulo 1, versículo 17 nos diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quarto ponto, a graça barata. Essa graça visa expressar uma vida cristã nominal ou mundanizada. Temos a notoriedade de ver grandes igrejas, verdadeiros impérios religiosos que pregam um evangelho inclusivo que não transforma, que não regenera, porque não há confronto com o pecado. Não estou dizendo confrontar o pecador, mas confrontar o pecado,
que faz com que o pecador mude suas atitudes, deixando o erro, deixando o pecado existente em sua vida. Uma igreja que não confronta o pecado é uma igreja nominal, fazendo uso de uma graça barateada. O evangelho genuíno parte do princípio do duplo amor de Deus, o amor à justiça e o amor pelas almas. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23 nos diz: fostes comprados por bom preço, não façais servos dos homens. O apóstolo Paulo compreendia claramente o alto preço que custou essa graça à humanidade. A salvação é de graça, mas o seu preço custou muito caro, onde toda a humanidade foi privilegiada, não havendo mérito humano, pois tudo foi concretizado inteiramente para que ninguém se gloriasse. Cristo fez tudo por nós. Nada mais precisou ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos às perguntas e respostas do questionário desta lição. Primeira pergunta: o que se quer dizer com a expressão "a graça é divina"? Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Segunda pergunta: qual é a diferença entre a graça universal e a graça universalista? A graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal. Contudo, por ser universal não significa dizer que ela é universalista, que quer dizer que todos, independentes de credo, religião ou arrependimento, serão salvos. Terceira pergunta: segundo a lição, como surge a Reforma Protestante? A Reforma Protestante surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Quarta pergunta: o que quer dizer a expressão graça barata? A expressão graça barata diz respeito à vida cristã nominal ou mundanizada. Quinta pergunta: o que o apóstolo Paulo afirmou ao escrever aos Coríntios? Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. Muito obrigado por você nos ter acompanhado. Espero que a sua aula seja maravilhosa. Agora receba a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.